Diga-me com quem tu andas e direi quem tu és. Esse ditado popular parece sentenciar aquilo que nós mesmos escolhemos. Com quem queremos estar? De que lado ficaremos? Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 2, verso do 1 ao 3. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-lhe o sonho. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse o rei: tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Verso 19. Então foi revelado o mistério a Daniel, numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Veja o verso 29. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. Verso 31 ao 40. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Este é o sonho, e também a sua interpretação diremos ao rei. Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo, e as aves do céu, para que dominasses sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino, de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Vamos continuar a leitura do 41 ao 47. Na estátua que o Senhor viu, os pés e os dedos dos pés eram metade de ferro e metade de barro. Isso quer dizer que esse reino será dividido, mas terá alguma coisa da força do ferro. Pois, como o Senhor viu, o ferro estava misturado com o barro. Os dedos dos pés eram metade de ferro e metade de barro. Isso quer dizer que o reino, por um lado, será forte, mas por outro será fraco. O Senhor, ó rei, viu que o ferro estava misturado com barro. E isso quer dizer que os reis procurarão unir os seus reinos por meio de casamentos. Mas como o ferro e o barro não se unem, assim também esses reinos não ficarão unidos. No tempo desses reis, o Deus do céu fará aparecer um reino que nunca será destruído, nem será conquistado por outro reino. Pelo contrário, esse reino acabará com todos os outros e durará para sempre. É isso o que quer dizer a pedra
que o rei viu soltar-se da montanha, sem que ninguém a tivesse empurrado, e que despedaçou a estátua feita de ferro, bronze, prata, barro e ouro. O grande Deus está revelando ao Senhor o que vai acontecer no futuro. Foi este o sonho que o Senhor teve, e esta é a explicação certa. Aí na sua Bíblia você vai abrir nas últimas folhas e vai identificar o quadro histórico da Bíblia ou cronologia bíblica. Faça isso, por favor. Lá você vai verificar que os dias do profeta Daniel e do reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia, eram meados de 650 a.C. A Pérsia conquistou Babilônia e iniciou seu domínio em 539, também antes de Cristo. Em 333 a.C., a Grécia começa o seu governo, trazendo a maior parte do mundo civilizado daquele tempo um novo império. Em 63 ainda antes de Cristo, Roma entra em cena, conquistando tudo e fazendo jus às representações de um governo de ferro, que a tudo quebra e faz em pedaços. É importante lembrar que o calendário seguia uma ordem decrescente, que ao zerar tomou contagem crescente, como a conhecemos hoje. Temos então 4 poderes representados por metais e um desenrolar de uma era derivada do último, o ferro, que misturado ao barro não se uniriam devido às suas diferenças de força e fragilidade. Daniel capítulo 7, verso 1, depois o 3. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos. Quando estava no seu leito, escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Vejam o verso 7 e 8. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que subejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Verso 11, depois o 13. Então eu estive olhando, por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Versos 13 e 14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória, e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Versos 17 a 24. Estes grandes animais, que são 4, são 4 reis que se levantarão da terra, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo o sempre, de eternidade em eternidade. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência, e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos, e prevalecia contra eles, até que veio o ancião de dias, e fez justiça,
aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então ele disse: o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. E depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. O livro de Daniel é como uma série cinematográfica. Os capítulos são a sequência lógica de revelações concedidas a ele, que respeitavam sua capacidade de compreensão e seu desejo de saber mais. Ele ponderava muito essas coisas, queria saber de tudo, por isso Deus o amou e revelou-lhe o futuro. A partir do século III, 10 tribos bárbaras que não aderiam às ideias romanas, devido à chegada de um grupo chamado Hunos, que dominou 3 delas, se espalharam pelas terras do domínio romano, começaram a minar o império, dando início à sua queda, diversidade da Europa e o desenvolvimento do cristianismo e posterior consolidação do papado. A pedra que é Cristo vem com as nuvens no tempo em que o planeta Terra estivesse sob influência do último reino da estátua do pesadelo de Nabucodonosor e do domínio do chifre pequeno do sonho de Daniel, onde Roma papal seria influenciador de um governo múltiplo representado pela Europa, que acabaria com a sucessão de reinos incompetentes, impondo ele mesmo o seu reino, que não terá fim. Observe que o livro de Daniel foi escrito cerca de 500 anos antes de Cristo, quando ainda estava sob o domínio do primeiro reino, o babilônico. A sucessão de poderes foi prevista por ele e se cumpriu com exatidão até os nossos dias. Isso é impressionante. Tamanha profecia se cumpriria com tanta precisão até a penúltima etapa apenas. A pedra lançada sem o auxílio de mãos, que daria fim ao reinado humano, é a volta de Jesus. Daniel não podia pregar sobre a volta de Jesus. Os apóstolos também não. Tampouco os cristãos assassinados na Idade Média pela Igreja Católica, que é a representação de Roma papal. Mas nós, que historicamente vivemos nos dias da última etapa das profecias de Daniel, que se cumpriram todas com incrível precisão, podemos clamar: aleluia! Ora vem, Senhor Jesus. Apocalipse 13. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Veja o verso 3. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Ainda no capítulo 13, lemos o verso 5 ao 7. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Versos 11 e 12. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a besta, cuja ferida mortal fora curada. Apocalipse 12, 6. A mulher fugiu para o deserto, onde Deus havia preparado um lugar para ela. Ali ela será sustentada durante 1260 dias. Veja o verso 14. Porém, a mulher recebeu as 2 asas de uma grande águia, para voar, para poder voar para o seu lugar no deserto, onde ela será sustentada durante 3 anos e meio. Ainda em Apocalipse, capítulo 11, verso 2. Porém, não tire as medidas do pátio exterior do templo, pois esse pátio foi dado aos pagãos,
que pisaram a cidade santa durante 42 meses. Daniel 7:25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Na estátua de Nabucodonosor, o quarto e último reino humano da história da Terra teria se desenvolvido e se dividido em 10 partes, que são a quantidade de dedos nos pés. Já no sonho de Daniel, o quarto e último animal tinha 10 chifres, dos quais 3 foram arrancados, deixando apenas 7 deles. A besta do Apocalipse tem 10 chifres e 7 cabeças. Não acha muita coincidência? Outra coisa, esta besta do Apocalipse, diz o apóstolo João, agiria por 42 meses, 1260 dias ou 3 anos e meio. De acordo com o livro de 1 Reis, capítulo 4, verso 7, um ano na Bíblia era composto por 12 meses e aproximadamente 30 dias, conforme Gênesis 8:14, Daniel 12:4. Então, 42 meses vezes 30 dias é igual a 1260. 12 meses com 30 dias equivale a 360. Sendo assim, 3 anos e meio multiplicado por 360 também vai dar um resultado de 1260. Ou seja, Daniel e Apocalipse apresentam o mesmo poder maligno que agiria contra Deus. Outro detalhe importante é que, de acordo com Números capítulo 14, verso 34, e Ezequiel capítulo 4, verso 7, em profecia, cada dia representa um ano. Então, esses 1260 dias, em profecia, se tornam 1260 anos. Uma simples pesquisa no Google sobre a Inquisição, que é o período em que Roma papal, por intermédio da Igreja Católica, perseguiu e assassinou em nome de Deus, queimando em fogueiras, torturando, tornando a cabeça dos que não concordavam com seus credos, ou consultando os vídeos extra-religiosos contidos nos links aqui na descrição, você saberá pelos registros humanos que esta teve duração média impressionante de 1260 anos, que devido a intervenções governamentais e políticas, este sistema religioso foi obrigado a parar com a carnificina, sendo-lhe assim aplicada uma ferida mortal, pois, como bem sabemos, a Igreja Católica não faz mais essas coisas hoje. Mas o Apocalipse de João revela que esse poder não muda e que assim que essa ferida mortal for curada, voltará às práticas antigas e, com o apoio da diversidade governamental que dominará a Terra na fase final da história, perseguirá os que amam e seguem a Bíblia. E a Bíblia somente. Apocalipse 13, 15 a 17. Lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3 e 4. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Veja os versos 7 e 8. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Apocalipse 17, 1 a 3.
Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito ao deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Veja o verso 5 e 6. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Observe que a mulher, ou seja, a igreja que a besta transporta, é prostituta. E dessa orgia que fez com os reis da terra, nasceram-lhe filhas, ou seja, igrejas que seguem seus passos. A Igreja Católica não esconde de ninguém que mudou a lei de Deus, os 10 mandamentos, base de sua autoridade e justiça. Mateus 7, verso 15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Veja o verso 21 a 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos, naquele dia, hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Capítulo 24, verso 24 e 25. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos tenho predito. Marcos 7, verso 6 ao 9. Respondeu-lhes: Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: Jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Não se pode negligenciar tamanhas advertências bíblicas. Não é possível que essas palavras a um verdadeiro adorador entre num ouvido e saia no outro. Mesmo indo adorar a Deus, se, depois de conhecer a verdade, o adorador insiste em cultuar do seu jeito, negligenciando o modelo divino, sua oferta é rejeitada, como aconteceu com Caim em Gênesis capítulo 4. A marca ou o selo de Deus é a obediência aos 10 mandamentos, e a besta do Apocalipse os mudou, oferecendo assim a sua marca ou selo aos humanos. De que lado você ficará? Apocalipse 14, 9 e 10. Seguiu a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: Se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sob a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Capítulo 18, verso 4. Ouvi outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Voltemos ao capítulo 14, verso 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus
e a fé em Jesus. Quem se junta com o corpo, farelo plano, dizia minha mãe. Ao permanecer em uma comunidade onde Deus é desonrado pela negligência da sua lei, depois de conhecer a vontade do Criador, a pessoa testifica a quem está escolhendo. Procure uma igreja onde Deus é o Senhor. Já faz muito tempo eu comprei uma igreja a preço de sangue, a preço de dor. Já faz muito tempo enviei o meu filho para resgatar o que se perdeu. Já faz muito tempo que estou desejando essa humilde entrega de um adorador que só se incline ante a minha presença e não nas ofertas de uma posição. Já faz muito tempo que estou desejando que mostre ao mundo a imagem do amor, que não se confunda entre tanta gente, que seja distinta como eu sou, que não se divida como muitas vezes, entrando em contendas e discussões, buscando alcançar ser melhor do que o outro, se no universo grande eu sou. Eu quero uma igreja que me dê a glória e procure a união. Eu quero uma igreja que com seu louvor perfume o meu trono, dando-me esse lugar. Igreja que saiba fazer diferença entre o bem e o mal.